Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com esse vídeo, pretendo auxiliar vocês na realização das atividades do mapa da aprendizagem. Primeira coisa é preencher essa frente da atividade, que traz o nome da escola, professora, aluno e turma. O nome do aluno, vocês precisam escrever o nome completo da criança. Usa a letra que vocês estão mais seguros para escrever. Pode usar a letra cursiva ou bastão. Da turminha, no final da segunda fase, vocês colocam a letra da sua turma. Vamos lá então, vamos começar? Leitura pelo adulto. O adulto deverá ler a história Os Três Ursos 2 vezes para a criança, em dias alternados. Somente depois das 2 leituras, a criança deverá realizar as atividades. Na primeira atividade, a criança vai desenhar os personagens da história. O adulto deve oferecer lápis, giz ou canetinha para a criança, o material que ela se identificar. O desenho não precisa ser pintado se a criança não quiser. Lembrando que a criança deverá desenhar a história Os Três Ursos, sozinha, sem interferência do adulto, do jeito dela e com o material escolhido por ela. Na segunda atividade, escreva o nome da história. O adulto deverá mostrar no texto onde está o título do conto para a criança copiar. Não deverá orientar sobre o traço das letras. Depois, o adulto deverá responder o quadro que está embaixo da atividade do aluno. Pode marcar com um X no quadro, que define o que aconteceu com a criança durante a atividade. No primeiro quadro, a criança conseguiu copiar o título com traços fortes e seguiu a ordem na formação das palavras. No terceiro quadro, a criança não conseguiu registrar as letras de formas reconhecíveis. Na terceira atividade, modela a caixinhas dourado como imagina que ela é. Entrega pelo menos 2 cores de massinha para a criança. Assim que ela terminar de modelar, deverá perguntar sobre as partes do corpo: cabeça, perna, braço, mão, olhos, nariz, boca e pé. A criança poderá completar a figura caso não identifique a parte solicitada. Depois, o adulto deverá responder o quadro que está embaixo. Marque com X no quadro que define o que aconteceu com a criança durante a atividade. No primeiro quadro, a criança conseguiu modelar a figura humana, incluindo pelo menos 6 partes do corpo. No segundo quadro, a criança modelou a figura humana, mas não incluiu o tronco, apenas cabeça, braço e pernas. No terceiro quadro, a figura modelada não se parece com uma forma humana. Na atividade 4 a 6, Caixinhas Dourado passou por muitos desafios na floresta para chegar até a casa dos 3 ursos. O adulto deverá inventar um percurso chamado Floresta dos 3 Ursos. Deverá desenhar um circuito para analisar de 4 habilidades. Precisará de objeto para fazer o percurso, uma corda ou lençol enrolado para ser a ponte, fita adesiva para fazer os 5 marcações no chão, onde a criança deve pular com máximo 15 centímetros de distância entre eles, e objeto para fazer o zigue-zague, e um objeto plano para a criança equilibrar na cabeça. Ponte da floresta, andar equilibrando em cima da corda ou num risco no chão. Pular as pedras, pular com um pé só, nas 5 marcações do chão. Desviando das árvores, caminhar rápido em zigue-zague.
Atravessando o rio, andar pelo rio equilibrando um objeto na cabeça. Finalizando o percurso feito pela criança, o adulto deverá marcar no quadro embaixo, que está embaixo, um X nas perguntas, para definir o que aconteceu com a criança durante a atividade. A criança conseguiu andar com equilíbrio em cima da corda? A criança conseguiu manter o salto com um pé só? A criança conseguiu mudar a direção fazendo zigue-zague no percurso? A criança conseguiu andar equilibrando o objeto na cabeça? A criança se desequilibrou em algum momento? A criança trocou o pé ou colocou os dois pés entre um salto e o outro? A criança teve dificuldade para mudar a direção do percurso? A criança não conseguiu caminhar equilibrando um objeto?